Olá, pessoal. Eu sou o professor Gilberto Cavalcante. Estou aqui hoje com meu coautor de todas as horas, o Francisco Ferreira Jorge Neto, e vamos falar um pouco sobre os desdobramentos e as consequências desse trágico acidente de Brumadinho, sobre as questões, evidentemente, trabalhistas, que é a nossa área de concentração. O que nós podemos falar, Francisco, sobre esse acidente e o meio ambiente do trabalho? Bom, em primeiro lugar, olá a todos que nos assistem. Gilberto, o tema deste trágico acidente que envolve mais de uma centena de trabalhadores, não só empregados da empresa Vale, como também de outras empresas que eram prestadoras de serviço à Vale. Essas circunstâncias levaram à morte de vários empregados e de vários colaboradores, como também de outras pessoas que ali residiam. A nossa análise se relaciona com o direito do trabalho e as pessoas vítimas destes acidentes, sejam no evento morte, seja no evento de uma eventual incapacidade total ou permanente, transitória, total ou parcial, permanente ou transitória com relação às lesões que advieram para essas pessoas. O tema se relaciona com a responsabilidade civil do empregador. O artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, Gilberto, estabelece que o empregador é responsável pelo acidente de trabalho quando ele atua com dolo ou culpa. Vale dizer, a Constituição Federal prevê a responsabilidade subjetiva do empregador pelo acidente de trabalho. No caso, a Vale é responsável pelo acidente que envolveu não só os seus empregados, como também os colaboradores de outras empresas que eram contratadas da Vale, mas que eram empregadoras em relação aos seus empregados, que por sua vez eram colaboradores junto à Vale. Então, o desdobramento maior é a responsabilidade civil, que pelo artigo 7º da Constituição Federal prevê a responsabilidade civil subjetiva. Em outras palavras, a vítima ou os dependentes da vítima precisariam provar a culpa da Vale. Pois bem, só que dentro da máxima interpretação da Constituição Federal, como também face ao princípio da norma mais benéfica que prepondera na interpretação do sistema jurídico trabalhista, apesar da Constituição Federal prever a responsabilidade civil do empregador pelo viés da culpa, nós não podemos negar que há, Gilberto, dentro do direito do trabalho, o princípio da norma mais benéfica, que é um desdobramento do princípio protetor que diz, mesmo havendo normas que sejam hierarquicamente uma distinta da outra, mesmo se a norma mais benéfica for hierarquicamente inferior, ela prevalecerá face à norma hierarquicamente superior, desde que seja menos benéfica. Estamos falando de uma visão multidisciplinar, estamos falando de uma visão do diálogo das fontes, interagindo o direito civil com o direito do trabalho, com o direito constitucional e com o direito previdenciário. Estamos falando de uma cláusula genérica que há dentro do Código Civil, que é o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, que prevê a responsabilidade objetiva por parte do risco que o agente pode levar a terceiros. Vale dizer, a responsabilidade do agente, ela é objetiva desde que o exercício de uma dada atividade possa gerar a terceiros. Então, nós não podemos dizer que a Vale, como empregadora
ou como contratante dos serviços de outras prestadoras, tem, pelo exercício normal da sua atividade econômica, a potencialidade de gerar riscos a estes trabalhadores, seus empregados e a outros que seriam colaboradores destas empresas por ela contratadas. Então, neste caso, com base na teoria do risco criado, como também com base na teoria do risco proveito, que são formas doutrinárias de se interpretar o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, no âmbito deste acidente, não só de Brumadinho, mas como de Mariana, não vale a necessidade da demonstração da culpa da Vale. O que haveria, pura e simplesmente, seria: ela responde objetivamente pela teoria do risco criado e pela teoria do risco proveito. Logo, independentemente da culpa, há a responsabilidade em indenizar esses trabalhadores, seja no evento morte, seja no evento de uma incapacidade para o trabalho, seja essa incapacidade permanente ou transitória, seja ela total ou parcial. Infelizmente, Gilberto, o Brasil, de há muito tempo, o que nós temos são milhares e milhares de acidentes de trabalho. O Brasil não investe na cultura da proteção. E, infelizmente, dizem as estatísticas que talvez este seja seja o maior acidente com vítimas fatais decorrentes do acidente do trabalho. Claro está que a Vale também terá responsabilidade civil por outras pessoas que não fossem seus empregados ou colaboradores, mas que também foram vítimas, como é o caso daquela pousada, onde os seus proprietários foram vítimas, pessoas que estavam ali, como também pelo meio ambiente. Mas nós estamos aqui dando um destaque dentro do direito do trabalho. É isso mesmo, Francisco. Infelizmente, o Brasil ele está aí no rol dos países com maior número de acidentes e doenças do trabalho. Então, não há uma preocupação sistêmica das empresas, e eu diria até mesmo por parte do Estado, em fiscalizar e efetivar as normas de medicina e segurança do trabalho, as regras constitucionais sobre o meio ambiente, e como você bem colocou, a questão aí da reparação civil, já que é a nossa discussão, decorrente aí desses acidentes. A outra questão que você colocou bem, Francisco, que me chamou a atenção, foi que esse acidente envolvendo trabalhadores, nós tínhamos trabalhadores da Vale, mas nós tínhamos também trabalhadores de empresas terceirizadas, esses colaboradores. Então, nós vamos ter trabalhadores vítimas, tanto empregados diretos da Vale, quanto empregados terceirizados. E, neste caso, há que se fazer uma análise um pouco mais detalhada, no meu modo de ver, da responsabilidade. Porque, para os trabalhadores da Vale, a responsabilidade é exclusiva da Vale. Mas, para esses trabalhadores terceirizados, nós temos que considerar que há um outro empregador envolvido nessa relação de prestação de serviços. E o nosso sistema prevê de forma expressa aí uma responsabilidade solidária por esse meio ambiente de trabalho. Então, esse trabalhador terceirizado, vitimado, né, seja ele fatal ou não, o empregador e a Vale são solidariamente responsáveis. E aqui também merece, no meu modo de ver, uma outra reflexão, uma outra contribuição, porque nós vamos ter trabalhadores vitimados de forma fatal, né, com o evento morte. Então, nós teremos aí as vítimas, seus familiares, seus dependentes econômicos, né, pessoas próximas, muito queridas. E nós temos trabalhadores que ficaram vitimados aí de forma parcial e temporária, e outros de forma parcial, mas de forma permanente, né? E vão gerar várias consequências distintas. Então, em todos esses casos que envolvam trabalhadores, a competência será da Justiça do Trabalho.
Essa questão já está superada nos tribunais superiores, hoje nós não temos mais discussões. Mas para os trabalhadores vítimas fatais, então os seus familiares, os seus dependentes econômicos poderão ingressar com ações individuais, ações plurimas, ou até mesmo se favorecendo de ações coletivas, postulando indenizações, tanto do ponto de vista patrimonial, como pensões, como do ponto de vista do dano extrapatrimonial. E aí nós podemos pensar na figura mais conhecida, que são os danos morais, e aqui nós vamos chamá-los de danos morais indiretos. Para os trabalhadores que foram vítimas parciais, né? Então sofreram lesões, mutilações, uma perda da sua capacidade, como uma perda de um braço, de uma perna, são fatalidades que nós vamos encontrar no acidente dessa dimensão. Esses trabalhadores também poderão entrar em juízo postulando aí todo o tratamento médico, uma pensão por redução da capacidade de trabalho, lucros cessantes aí por meses, perda de salários, outros bens que tinham ali, por exemplo, um próprio veículo que o trabalhador foi para a empresa naquele dia e acabou também perdendo essa parte do seu patrimônio. Então, há vários desdobramentos dessa responsabilidade, tanto do ponto de vista material quanto extrapatrimonial. Nós não podemos esquecer também aí que os tribunais já reconheceram a hipótese do dano estético como uma forma de reparar as lesões ao corpo. Há na doutrina o dano psíquico, mas não muito reconhecido pela jurisprudência, né? Uma pequena parte da doutrina admite aí essa lesão ao psíquico, seria um desencadeamento de um trauma, por exemplo, né? O trabalhador ele sofre uma violência tão grande naquele ambiente que ele passa a desencadear doenças psíquicas ou psicossomáticas e assim por diante. Mas essas questões todas elas vão serem resolvidas a médio, a longo prazo, com ações indenizatórias. Agora, nós sabemos, Francisco, que a reforma trabalhista ela trouxe algumas inovações para o campo do direito do trabalho sobre a responsabilidade civil. Em especial, me parece aí que o legislador tentou fazer uma tarifação dos danos. O que você acha disso, Francisco? A questão que o Gilberto nos coloca é um dos elementos que podem advir da responsabilidade civil. O Gilberto bem colocou que há duas grandes categorias de evento: o evento morte e o evento incapacidade. Nas duas hipóteses, cabem o dano moral. Na primeira hipótese, no evento morte, nós temos os dependentes pleiteando aquilo que se chama dano moral indireto, também chamado dano moral em ricochete. Os titulares deste dano moral em ricochete pelo evento morte seriam aquelas pessoas que têm uma relação mais estreita, porque é o dano pela morte de um ente querido. No caso da incapacidade, seja ela total ou parcial, seja ela permanente ou transitória, Gilberto, o beneficiário, o titular do direito à reparação deste dano moral, que é um dano moral direto, é a própria vítima. Nas duas hipóteses, seja no evento morte, seja no evento incapacidade, a Lei 13.467 de 2017, que é a lei que instituiu uma série de reformas ao texto da CLT, trouxe os artigos 223A a 223G como um dos capítulos dentro da CLT. Este capítulo se chama dano extrapatrimonial. E uma das modalidades de dano extrapatrimonial é o dano moral. Mas, de uma certa maneira, no ressarcimento destes danos extrapatrimoniais, o legislador, no artigo 223G, estabeleceu 4 gradações do dano moral, ou do dano extrapatrimonial. A infração leve, a infração média, a infração grave e a infração gravíssima.
dependendo de como é que o juiz fixa esta infração, temos determinadas graduações, um valor máximo e um valor mínimo e um valor máximo para a tarifação do dano moral. Só que nesses 4 tipos de graduações, elas estão afetas ao valor do salário auferido pelo trabalhador. Então, por exemplo, morreu o gerente de RH, que estava almoçando no refeitório, e morreu o operador de máquina. Um com salário de 5.000 e o outro com salário de R$ 1.500. A infração é gravíssima, morte. Então, nós podemos ter, para quem ganha mais, 50 vezes o salário dele. Para quem ganha menos, 50 vezes o salário dele. Então, esse tarifamento leva a uma situação de iniquidade. Por quê? A compensação da minha dor, seja eu como vítima, seja eu como ente querido, como dependente de um ente querido que venha a morrer, eu vou ter a minha compensação pela dor, direta ou indireta, calculada sobre o valor que o trabalhador oferia. Isso leva a uma situação de iniquidade, uma situação de injustiça, a uma situação que fere o princípio da igualdade. Porque o dano moral, como qualquer modalidade de dano extrapatrimonial, não tem só o quê da compensação, da indenização, mas também tem o caráter pedagógico. Então, há no Supremo Tribunal Federal um questionamento a respeito da constitucionalidade deste tarifamento. Porque esse tarifamento, Gilberto, só existe nas relações de trabalho. Não existe, ao menos em termos legais, em outras esferas, de outros tipos de relações sociais que trazem suas irradiações no campo do direito. Então, por exemplo, aquele hóspede que estava na pousada, ou aquele morador de Brumadinho que teve a sua casa invadida e que veio a sofrer lesões, ou que veio a ter um ente querido que faleceu. Não há este tarifamento. O juiz está livre para sopesar qual seria o melhor valor naquele caso. Então, leva sim a uma situação de justiça. E um detalhe, já havia na lei de imprensa dos anos 60 um tarifamento. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que esse tarifamento não é condizente com a natureza e com o caráter pedagógico na fixação da indenização por dano moral. Acredito, oxalá, que o Supremo Tribunal Federal venha a declarar a inconstitucionalidade deste tarifamento. Ao menos atrelando este tarifamento pelo grau da infração ao valor auferido pelo trabalhador. Não é justo, porque fere o princípio isonômico. Dentro do próprio direito do trabalho, como também do direito do trabalho fora a outros campos de atuação. Ok? Eu acho que é isso mesmo, Francisco. Também eu tenho essa percepção, até por conta do precedente já no STF, quando julgou a tarifação da lei de imprensa. Não há como nós admitirmos essa tentativa de se tarifar o dano moral nas relações de trabalho, considerando os critérios ali adotados. Nós sabemos que alguns doutrinadores e até alguns tribunais já tentaram fazer uma tarifação, mas essas tarifações elas nunca produziram efeitos concretos, né? Na verdade, esse modelo de tarifação me parece que é meramente sugestivo, Francisco. Então, talvez uma outra ideia para o Supremo é não declarar a inconstitucionalidade, mas dizer que é um mero critério sugestivo, sim, que o juiz, diante do caso concreto, de outros elementos, considerando não só a questão da culpa, mas a repercussão social, o caráter pedagógico, poderá, então, a partir dos critérios trazidos pelo legislador, arbitrar o dano para o caso concreto da melhor forma que julgar cabível. Então, com isso, pessoal, nós trazemos aí as nossas pequenas contribuições para esse caso tão relevante, e focando, como nós colocamos, a questão trabalho, né, a questão da vítima
dos trabalhadores, nesse caso, e vamos ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. E também agradeço e até a nossa próxima aula. Obrigado.